Pessoal, seguindo a nossa série sobre virtudes e começando pelas virtudes cardeais, hoje vamos tratar sobre a virtude da temperança. Vamos refletir juntos? Então, pessoal, no primeiro vídeo dessa série, nós falamos sobre a virtude da prudência, a inteligência prática, a mãe de todas as virtudes. E bem, a virtude que anda de mãos dadas, por assim dizer, com a virtude da prudência, é a virtude da temperança, tema do nosso vídeo de hoje. Então, o que é a virtude da temperança? Nós vamos entender, em linhas gerais, a virtude da temperança como a virtude que está relacionada com o nosso autodomínio, com o nosso autocontrole, principalmente com relação aos sentidos relacionados ao tato. Sendo assim, estamos falando sobre o controle dos nossos instintos, principalmente relacionados à comida e à sexualidade. Nós temos que voltar um pouco ao que já falamos sobre antropologia do homem, antropologia estrutural, filosófica, com base em Aristóteles. E bem, como já estamos conversando na filosofia escolástica de Tomás de Aquino, nós, diferente dos animais irracionais, possuímos inteligência e vontade. Isso nos brinda, isso nos entrega liberdade e, bem, nós manejamos, nós administramos de uma maneira diferente os nossos instintos. Vamos dar um exemplo com relação aos animais irracionais. Por exemplo, um cachorrinho e uma cachorrinha, com relação aos seus instintos, instinto de sobrevivência, instinto de reprodução. Enquanto uma cachorrinha tiver capacidades para reproduzir, ela vai reproduzir e ao longo de sua vida vai ter 10, 20, 30 cachorrinhos, até ela perder essa capacidade. Ela vive 100% a partir dos seus instintos e os outros animais irracionais também. Na antropologia a gente dá conta de entender quando a gente vai falar sobre os tipos de alma, alma vegetativa, sensitiva e intelectiva, ou alma humana, que é o estágio mais perfeito, que é onde estamos nós, os seres humanos. Nós, humanos, por outro lado, não vivemos a partir de nossos instintos de sobrevivência e reprodução. Temos os instintos, sim. Podemos dominá-los somente nós, os seres humanos. Os animais irracionais, não. Outro exemplo bem simples. Os animaizinhos, eles têm fome, vão caçar e vão comer, ou seus donos, se são domésticos, vão colocar comida e vão comer. Se tem sono, vão dormir. Nós, por outro lado, nós podemos, por exemplo, estar trabalhando em horário do serviço ou estar em aula e estar com fome e entender que, bem, estou em aula, agora, depois da aula eu vou comer. Nós não podemos agir nesse estado de animalidade, de simplesmente, tenho fome, vou comer, tenho sono, vou dormir, essa aula é muito complicada, não gosto dessa disciplina, não vou estudar, detesto o meu trabalho, não vou trabalhar. Não é assim que as coisas funcionam, né? Na filosofia a gente vai falar exatamente sobre os apetites, né? Concupiscível e irascível. Isso a gente pode falar um pouco mais adiante. A concupiscência está diretamente relacionada a esse prazer imediato. Tenho vontade de algo, vou e quero conquistar de qualquer maneira, o prazer imediato. Já o irascível é algo projetado para o mais além, ou seja, é resultado de um processo. A gente sempre coloca um exemplo de um curso superior. Para você receber o diploma de um curso superior, você necessita cumprir várias etapas. Uma delas, várias disciplinas, depois um projeto ou uma tese e logo uma defesa, e aí você recebe o seu diploma. Não é algo imediato, é algo que você tem que planejar. Essa dimensão irascível, ela é própria do ser humano. Perdão por dar tantas voltas para chegar a esse ponto da temperança. E qual é a importância dessa virtude da temperança para nós humanos? Nós temos que entender
que a virtude da temperança é como uma bússola para nós, seres humanos. Essa virtude, ela nos entrega o nosso autodomínio, nos entrega a justa medida de tudo o que necessitamos. E a gente falando sobre vícios contrários a essa virtude, vai ficar um pouco mais fácil. Com relação à comida, qual seria um vício contrário à temperança? A gula. Comer mais do que você necessita, comer mais do que o seu corpo necessita para a sua sobrevivência, para a sua saúde, ou mesmo, em outro ponto, que a gente já relaciona também a outro vício contrário, que é a intemperança, é relacionado com um exemplo clássico que sempre apresenta, que é você comer algo que o seu corpo não vai tolerar. Um exemplo, uma pessoa que tem diabetes comer algo doce, uma pessoa que tem intolerância à lactose comer produtos derivados do leite e por aí segue. Você não ter essa consciência de que você não pode comer algo e você vai comer, ou de que você está se excedendo na hora de comer, isso representa falta de temperança. Por outro lado, com relação à sexualidade, quando a gente vai falar sobre a sexualidade, a gente vai relacionar distintas dimensões, seja na área cristã, por exemplo, a temperança nos ajuda a entender melhor a vocação da castidade, né? Porque nós temos vários caminhos, há aqueles que têm vocação para a família, outros que têm vocação para o sacerdócio, e bem, a temperança é uma virtude que nos ajuda a dominar a nossa sexualidade, porque nós não somos como os cachorrinhos do exemplo que eu apresentei no início desse vídeo. Nós podemos dominar e devemos dominar a nossa sexualidade e entendê-la com responsabilidade, que é próprio de nossa natureza e das faculdades que possuímos por sobre os outros animais da natureza. Nós temos vontade, nós temos inteligência. Então não podemos usar nossa sexualidade, não podemos usar os nossos apetitos ou apetites de uma maneira desordenada, de comer de maneira desordenada, de usar a sexualidade de uma maneira desorganizada. Nós temos que ter responsabilidade e encontrar um equilíbrio. E aí a gente entra num ponto básico da relação entre a prudência, a mãe de todas as virtudes, e da temperança. Mas qual é a relação, Kenio? No primeiro vídeo dessa série, eu falei para vocês que a virtude da prudência é a mãe de todas as virtudes. Quando a gente está falando sobre as virtudes cardeais, não há temperança sem prudência, não há justiça sem prudência, não há fortaleza sem prudência. E por que não há temperança sem prudência? Bem, no momento de pensar, se a gente vai falar sobre comida, se a gente vai falar sobre a sexualidade, e na sexualidade a gente vai diretamente a outros pontos super importantes, porque é através da temperança que a gente entende bem o que é a fidelidade. É através da temperança que a gente entende e exercita a fidelidade dentro de um relacionamento conjugal e o respeito pelo outro. Quando a gente fala sobre a sexualidade de um modo geral, parar, pensar muito bem e só depois agir. Então, eu poderia deixar uma frase que resume bem a relação da prudência com a virtude da temperança, desse autodomínio, desse autocontrole, com as seguintes palavras: a virtude da prudência e da temperança nos ajuda a viver com prazer e não por prazer. Fica claro agora? Porque uma coisa é você viver por prazer. Se você vive por prazer, você é um escravo. Por outro lado, se você vive com prazer, consciente, responsável pela sua sexualidade, responsável pelo seu corpo e pelos seus instintos, dono de seus instintos, comandante de seus instintos de sobrevivência, de reprodução,
de todas as formas você vai viver muito melhor. Certo? Querido amigo, querida amiga, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, de entender um pouquinho do que é a virtude da temperança, e vamos seguir nessa série que no primeiro momento começa com as virtudes cardeais da prudência, da temperança, da fortaleza e da justiça, e logo vamos entrar em outras virtudes que são tão importantes para o nosso desenvolvimento pessoal, sempre com um leve toque de filosofia, mas levando uma linguagem mais simples e direta para que a gente possa ir crescendo junto, vocês daí e eu daqui. E se você gostou desse material, deixe o seu like, deixe a sua inscrição, que é muito importante para que esse canal ele ganhe um maior alcance, que esses vídeos possam chegar a mais pessoas dessa comunidade. E fique conosco. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.